A história de Isaac é mais profunda do que você imagina. Você já passou por momentos em que não sabia o que fazer? Já sentiu que, por mais que tentasse, as coisas não estavam sob seu controle? Ele enfrentou incertezas, conflitos e decisões difíceis, assim como você pode estar enfrentando agora. Mas em cada passo, ele escolheu confiar em Deus. Uma vida marcada pela fé. Um exemplo poderoso de paz e propósito. Isaac, uma história de fé, paz e propósito. Essa história pode mudar a forma como você encara seus desafios. Abraão olhava para o céu. As estrelas brilhavam como pequenos pontos de esperança no vasto escuro da noite. Ele havia visto aquele cenário muitas vezes antes, mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Uma voz suave, porém firme, ecoou dentro de seu coração. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. Abraão prendeu a respiração. Ele sabia que era Deus falando. A promessa era clara, mas os anos passaram e nada aconteceu. Sara, sua esposa, já era idosa. Ela sempre desejou um filho, mas agora, o tempo parecia ter roubado essa esperança. Certa noite, Sara quebrou o silêncio. Talvez Deus queira que façamos algo, disse ela, com a voz cansada e incerta. Tome minha serva, Agar. Tenha um filho com ela, assim a promessa se cumprirá. Abraão hesitou. Aquilo parecia uma saída humana, não divina. Mas o tempo de espera havia sido longo, e ele acabou aceitando. Assim nasceu Ismael, um menino forte e cheio de vida. Por um tempo, parecia que o problema havia sido resolvido. Mas, no fundo, Sara sabia que aquilo não era o que Deus havia prometido. Algo ainda estava incompleto. Os anos passaram, e Abraão já tinha 100 anos quando Deus falou novamente. Sara, tua esposa, te dará um filho. A ideia parecia absurda. Sara, ao ouvir isso, até riu consigo mesma. Como uma mulher idosa poderia ter um filho? Mas o impossível aconteceu. O dia chegou, e Sara deu à luz um menino. Eles o chamaram de Isaque, que significa riso, pois aquele nascimento trouxe uma alegria inesperada, e provou que Deus sempre cumpre suas promessas. Mas aquela alegria logo foi ameaçada. Ismael, já adolescente, começou a zombar de Isaque. Sara viu aquilo e não aceitou. Esse menino não vai herdar nada junto com meu filho, disse ela a Abraão. Mande ele embora. Abraão ficou angustiado. Ismael também era seu filho. Mandá-lo embora parecia cruel e injusto. Não temas, disse Deus a Abraão. Faz o que Sara pediu, porque é por Isaque que será chamada a tua descendência. Mas também de Ismael farei uma grande nação. Na manhã seguinte, Agar e Ismael partiram. O sol ardia no deserto, e com o tempo, a água acabou. Agar, desesperada, afastou o menino e se sentou a certa distância. Não posso ver meu filho morrer, murmurou, chorando. Mas Deus ouviu o choro do menino. Não temas, disse ele. Levanta o menino e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Quando Agar abriu os olhos, viu um poço de água. Ela correu, encheu o odre e deu de beber a Ismael. Embora Isaque fosse o filho da promessa, Ismael também fazia parte do plano de Deus. A separação entre eles foi dolorosa, mas necessária. Isaque cresceu sabendo que seu meio-irmão havia partido. Essa experiência marcou sua vida e o ensinou que, mesmo quando as circunstâncias são confusas e dolorosas, Deus continua conduzindo todas as coisas segundo seus planos. A história de Isaque começa com uma verdade poderosa. Deus é fiel à sua palavra, mesmo quando tudo parece impossível. Talvez você esteja esperando algo que parece não vir nunca. Talvez tenha tentado resolver as coisas à sua maneira e agora sente que se afastou do plano de Deus. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa que ele esqueceu de você. Ele age no tempo certo, da forma certa. O tempo passou, e Isaque crescia como um menino cheio de vida e alegria. Cada riso seu ecoava como um lembrete da fidelidade de Deus. Abraão observava o filho com carinho. Ele se lembrava da longa espera, do erro ao gerar Ismael, por fim, da alegria de ver a promessa se cumprir. Agora, tudo parecia estar em paz. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Abraão? A voz de Deus soou clara e firme. Abraão reconheceu de imediato que era o Senhor. Eis-me aqui, respondeu ele. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá.
Ali, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão ficou imóvel. As palavras ecoavam em sua mente. Isaque? Meu filho? Naquela noite, Abraão olhou para o céu e viu as mesmas estrelas que Deus lhe havia mostrado anos antes. Como a promessa de uma grande descendência se cumpriria se Isaque fosse sacrificado? Ele não sabia. Mas uma coisa Abraão sabia: Deus é fiel, mesmo quando não entendemos o que ele está fazendo. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo. Preparou a lenha, chamou 2 servos, com Isaque ao seu lado, partiu rumo à terra de Moriá. Durante 3 dias de caminhada, cada passo parecia mais pesado que o anterior. Finalmente, ao avistar o monte, Abraão disse aos servos: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos a vocês. Aquelas palavras soaram estranhas. Depois voltaremos a vocês. Mesmo sem saber o que aconteceria, Abraão acreditava que, de alguma forma, Deus traria Isaque de volta. Enquanto subiam o monte, Isaque quebrou o silêncio. Meu pai, eis-me aqui, meu filho, respondeu Abraão. O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respirou fundo, lutando para conter a emoção. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Chegando ao topo, Abraão preparou o altar e colocou a lenha sobre ele. Com mãos trêmulas, chamou Isaque e o deitou sobre o altar. Isaque não resistiu. Ele poderia ter fugido, questionado ou lutado contra seu pai, mas não o fez. Ele confiava que Abraão ouvia a voz de Deus e que, de alguma forma, o Senhor estava no controle. Abraão ergueu a faca. Abraão! Abraão! A voz do anjo ecoou com força. Eis-me aqui. Respondeu ele, com lágrimas nos olhos. Não estendas a tua mão sobre o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão baixou a faca, exausto e aliviado. Olhando para o lado, viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Naquele momento, Abraão compreendeu: Deus havia providenciado o sacrifício. Ali, naquele lugar, Abraão deu um nome ao monte: O Senhor proverá. A descida do monte foi silenciosa, mas dentro do coração de Abraão havia paz. Ele não sabia todos os detalhes do plano de Deus, mas sabia que o Senhor era digno de confiança. Isaque também carregaria essa lição pelo resto de sua vida. Deus é fiel e sempre provê, mesmo quando tudo parece incerto. Essa história nos lembra que, às vezes, nossa fé é provada ao extremo. Deus pode não pedir que entreguemos algo tão precioso como Abraão foi chamado a fazer, mas ele nos convida, todos os dias, a confiar que seus planos são sempre melhores que os nossos. O tempo passou, e Isaque cresceu, tornando-se um homem tranquilo e dedicado aos caminhos de Deus. Ele carregava dentro de si as lições que aprenderá com seu pai, lições sobre fé, obediência e confiança na provisão divina. Agora, porém, Isaque enfrentava uma nova fase: encontrar uma esposa que compartilhasse da mesma fé e que pudesse caminhar ao seu lado na jornada que Deus havia preparado. Abraão, já idoso, sabia que essa decisão era crucial. Ele chamou seu servo de confiança, Eliezer, e o enviou para a terra de sua parentela. Quero que vás até minha família e escolhas uma esposa para meu filho Isaque, disse Abraão com firmeza. Não tomes mulher das filhas dos cananeus. Eliezer ouviu atentamente, mas uma dúvida surgiu. E se a mulher não quiser vir comigo? Devo então levar Isaque até lá? Abraão balançou a cabeça. De maneira alguma. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha parentela, enviará o seu anjo diante de ti, e tomarás mulher para meu filho de lá. Aquelas palavras revelavam a confiança que Abraão tinha em Deus. Ele sabia que o mesmo Deus que lhe havia dado Isaque também cuidaria desse próximo passo. Eliezer partiu em direção à cidade de Naor, levando consigo presentes e provisões para a viagem. Ao chegar, parou junto a um poço, próximo ao cair da tarde, quando as mulheres saíam para buscar água. Ali, fez uma oração sincera. Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje. Eis que estou junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu disser, por favor, incline o cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelôs, seja essa a que designaste para o teu servo Isaque.
Eliezer ainda estava terminando sua oração quando viu uma jovem se aproximar. Ela se chamava Rebeca. Eliezer correu ao encontro dela. Por favor, deixe-me beber um pouco da água do seu cântaro, pediu ele. Beba, meu senhor, respondeu Rebeca com gentileza. Em seguida, sem que ele precisasse pedir, Rebeca acrescentou: também tirarei água para os seus camelôs, até que fiquem satisfeitos. Eliezer ficou admirado. Enquanto ela corria ao poço e voltava repetidamente para encher os bebedouros, ele reconheceu que Deus havia respondido sua oração. Quando Rebeca terminou, Eliezer ofereceu a ela presentes de ouro e perguntou: de quem és filha? Haveria lugar na casa de teu pai para eu passar a noite? Eu sou filha de Betuel, filho de Milca com Naor, respondeu Rebeca. E há lugar, sim, para vocês se hospedarem. Eliezer ficou maravilhado. Ele havia acabado de encontrar uma jovem que não apenas demonstrou bondade, mas que pertencia à mesma família de Abraão. Naquela noite, Eliezer foi recebido na casa de Rebeca e contou a todos como Deus havia guiado seus passos. Ele explicou que havia orado pedindo um sinal claro e que Rebeca havia cumprido exatamente aquilo que ele havia pedido a Deus. A família de Rebeca ouviu atentamente e reconheceu que aquilo vinha do Senhor. Na manhã seguinte, Eliezer pediu para partir com Rebeca. A família dela, porém, pediu que ela permanecesse alguns dias. Perguntemos à moça, sugeriram. Quando perguntaram a Rebeca se ela estava disposta a partir imediatamente, sua resposta foi firme e decidida: irei. Rebeca deixou sua família e seguiu com Eliezer rumo à terra onde Isaque morava. Ao cair da tarde, Isaque estava no campo, meditando. Quando ergueu os olhos, viu ao longe uma caravana se aproximando. Rebeca também olhou e viu Isaque. Ela desceu rapidamente do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu Eliezer. Rebeca cobriu-se com um véu, segundo o costume da época. Quando Isaque soube de tudo o que havia acontecido, da oração, do sinal e da disposição de Rebeca em partir, ele entendeu que aquele encontro era plano de Deus. Então, Isaque levou Rebeca para sua tenda e tomou-a por esposa. Ele a amou profundamente e foi consolado depois da morte de sua mãe. Essa história revela que o casamento de Isaque e Rebeca não foi obra do acaso, mas resultado de oração, fé e confiança na direção de Deus. Mais do que um encontro romântico, essa união foi construída sobre a certeza de que Deus guia os passos daqueles que buscam a sua vontade. Talvez você esteja esperando que Deus conduza uma área importante da sua vida, seja um relacionamento, uma decisão profissional ou um novo caminho. Seja qual for a situação, essa história nos lembra que o melhor que podemos fazer é buscar ao Senhor com sinceridade e confiar que Ele sabe como conduzir cada detalhe. O tempo passou e Isaque prosperou. Ele se tornou um homem respeitado e abençoado, herdeiro não apenas dos bens de seu pai, Abraão, mas também das promessas que Deus havia feito à sua família. Contudo, como tantas vezes acontece, tempos difíceis surgiram. Uma forte fome assolou a terra, e Isaque precisou sair de onde estava para buscar sustento para sua família e seus rebanhos. Ele partiu para Gerar, onde vivia o rei Abimeleque, dos filisteus. Em meio àquela crise, Deus falou com Isaque: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. As palavras de Deus foram claras. Isaque deveria confiar na direção do Senhor e permanecer na terra onde estava, mesmo que as circunstâncias parecessem difíceis. E Isaque obedeceu. Apesar da fome e das dificuldades, ele ficou em Gerar e confiou que Deus o sustentaria. Isaque semeou na terra e colheu 100 vezes mais no mesmo ano. O Senhor o havia abençoado poderosamente. Com o tempo, seus rebanhos cresceram, seus servos se multiplicaram e sua riqueza aumentou tanto que os filisteus começaram a invejá-lo. Essa inveja logo se transformou em hostilidade. Em uma tentativa de prejudicá-lo, os filisteus entupiram os poços que Abraão havia cavado anos antes, fontes essenciais para a vida e o sustento de Isaque. Então, o rei Abimeleque foi até ele e disse: afastai-vos de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Em vez de discutir ou lutar por seus direitos, Isaque simplesmente partiu dali e estabeleceu-se no vale de Gerar. Mas os problemas não terminaram. Enquanto seus servos cavavam um novo poço, os pastores de Gerar vieram e disseram: esta água é nossa. Isaque chamou aquele poço de Ezeque, que significa contenda.
Ele poderia ter brigado, mas escolheu evitar o confronto e seguiu adiante. Então Isaque cavou outro poço, e novamente os homens de Gerar apareceram para reivindicá-lo. Ele chamou esse poço de Sitna, que significa inimizade. Mais uma vez, Isaque não revidou. Ele apenas se afastou e cavou um terceiro poço. Dessa vez, ninguém contestou. Agora o Senhor nos deu espaço para prosperarmos nesta terra, disse Isaque, e chamou aquele poço de Reobote, que significa lugares amplos. Essa decisão de Isaque foi mais do que uma escolha prática, foi uma demonstração de fé e confiança na provisão de Deus. Ele entendeu que o que Deus havia planejado para ele ninguém poderia impedir. Depois disso, Isaque foi a Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor ao meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou sua tenda. Pouco tempo depois, Abimeleque voltou a procurar Isaque, acompanhado de alguns de seus homens. Por que viestes a mim? Perguntou Isaque. Vós me odiastes e me expulsastes do meio de vós. Vimos claramente que o Senhor é contigo, respondeu Abimeleque. Por isso, queremos fazer contigo um acordo de paz. Em vez de guardar rancor ou buscar vingança, Isaque recebeu Abimeleque, preparou um banquete para ele e seus homens, e juntos fizeram um pacto de paz. Naquela mesma tarde, servos de Isaque chegaram com uma notícia animadora: achamos água. Isaque chamou aquele poço de Seba, e por isso até hoje aquela cidade é conhecida como Berseba, que significa Poço do Juramento. Essa história revela que a grandeza de Isaque não estava apenas em sua riqueza ou influência, mas em seu caráter pacífico e sua confiança inabalável na provisão divina. Em vez de se envolver em disputas e conflitos desnecessários, ele escolheu abrir mão do que parecia ser seu por direito e confiar que Deus abriria um novo caminho. Isaque sabia que a verdadeira vitória não vem da força ou do orgulho, mas da confiança na fidelidade de Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando situações de injustiça, perseguição ou perda. Pode ser que tentem tomar algo que é seu, ou que você esteja lidando com pessoas que insistem em gerar conflitos. A lição de Isaque é clara: você não precisa brigar por aquilo que Deus já separou para você. Ele é capaz de abrir novos caminhos e fazer você prosperar onde menos espera. Isaque viveu uma vida marcada por fé, paciência e confiança na provisão de Deus. Embora sua história não tenha sido repleta de grandes feitos como a de seu pai, Abraão, ou cheia de reviravoltas dramáticas como a de seu filho, Jacó, a vida de Isaque deixou um legado poderoso, um legado que ainda hoje nos ensina a caminhar com Deus de forma prática e sincera. Desde jovem, Isaque aprendeu que a obediência é um ato de fé. Quando seu pai o levou ao Monte Moriá para ser sacrificado, Isaque confiou. Ele poderia ter resistido ou fugido, mas escolheu crer que Deus estava no controle. Essa confiança foi uma marca constante em sua vida. Quando enfrentou uma grande fome na terra e precisou decidir para onde ir, Isaque não confiou apenas em sua própria lógica. Ele ouviu a voz de Deus, que disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isaque obedeceu, e mesmo em meio à crise, Deus o fez prosperar. Outra característica forte na vida de Isaque foi sua disposição em buscar a paz. Quando os filisteus tentaram prejudicá-lo entupindo seus poços e tomando suas fontes de água, Isaque não brigou. Ele preferiu abrir mão e seguir adiante, confiando que Deus abriria novos caminhos. Essa atitude nos ensina que nem toda batalha precisa ser travada. Às vezes, o maior ato de fé é abrir mão, confiar em Deus e permitir que Ele mesmo cuide da situação. Mas talvez a parte mais significativa da vida de Isaque tenha sido seu papel como esposo. Quando Rebeca enfrentou a esterilidade, Isaque não a culpou, não procurou outra mulher e não buscou soluções precipitadas. Ele orou por ela, e orou insistentemente. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25:21. Essa atitude revela muito sobre o caráter de Isaque. Ele não apenas amou Rebeca, mas também colocou seu casamento diante de Deus, confiando que ele traria a resposta no tempo certo. Essa postura paciente e confiante também se revelou como pai. Isaque viu seus filhos, Jacó e Esaú, crescerem com temperamentos completamente diferentes.
Esaú era impulsivo e desprezou seu direito de primogenitura. Jacó, por outro lado, usou de astúcia para se apoderar da bênção que seu irmão deveria receber. Essa rivalidade familiar trouxe conflitos e mágoas. No entanto, mesmo diante desse ambiente conturbado, Isaque permaneceu firme na fé, sabendo que Deus cumpriria seus planos, ainda que os caminhos fossem difíceis e confusos. A vida de Isaque nos ensina que a verdadeira grandeza nem sempre se manifesta em atos grandiosos ou momentos dramáticos. Às vezes, a maior expressão de fé está em simplesmente esperar, confiar e agir com paz e paciência. Isaque foi um homem que confiou na provisão de Deus, mesmo quando não entendia os planos do Senhor. Escolheu a paz, mesmo quando tinha poder para lutar por seus direitos. Amou e orou por sua esposa, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Deixou um legado de fé, confiando que Deus cumpriria suas promessas para sua descendência. Essa é a verdadeira marca de uma vida bem vivida, não a busca por grandeza, mas a escolha de viver cada dia com fé e confiança na fidelidade de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma longa espera, uma situação injusta ou uma crise que parece fora de controle. A vida de Isaque nos lembra que, mesmo quando as respostas demoram ou as circunstâncias parecem contrárias, Deus está agindo, abrindo caminhos, restaurando corações e cumprindo suas promessas. A pergunta que fica é: você está disposto a confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver? Se essa mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o like, porque isso nos ajuda a levar essa palavra a mais pessoas. E queremos muito ouvir você. Compartilhe nos comentários como essa história tocou sua vida ou como você tem aprendido a confiar em Deus nos momentos difíceis. E claro, se inscreva no canal para não perder novos vídeos que vão fortalecer sua fé e te ajudar a crescer espiritualmente. Se você gostou dessa história, há outro vídeo que vai impactar ainda mais sua vida, um conteúdo especial que está linkado na descrição e no card aqui na tela. Que Deus abençoe sua vida e te fortaleça na caminhada da fé. Nos vemos no próximo vídeo.